Olá, meninas e meninos! Hoje o Patchwork Sem Segredos é um Patchwork Sem Segredos especial. Ele vem diretamente lá de Itatiba. É uma aula que nós gravamos com a minha amiga e professora da minha loja e do ateliê lá de Itatiba, o ateliê Elisa Fumac. O ateliê dela é lindo, meninas. Quem puder, vai fazer uma visita que é bem bonito mesmo. E pode vir visitar ela também aqui na minha loja, aqui em Jundiaí. A Elisa é professora de vários dias aqui na loja, tem aula vários dias aqui na loja. Está há muitos anos, foi minha aluna durante muitos anos e já está uns 7 anos, uns 6, 7 anos dando aula para mim aqui na loja, extremamente competente. Então fique com a dica da aula dela aí, que é uma baita de uma aula, viu? Aproveitem! Olá, meninas! Que prazer recebê-las aqui no meu ateliê, aqui em Itatiba. Eu sou Elisa Fumac, sou professora de patchwork aqui no meu ateliê Elisa Fumac em Itatiba e no ateliê Ana Cosentino em Jundiaí. Hoje eu venho aqui com vocês trazendo essa mochila, ó. É uma peça que fez bastante sucesso, todo mundo gostou muito, muita gente fez essa peça. Então é uma mochila infantil, tá? Uma mochila bem utilitária, bem usável. Ela tem uma alça bem anatômica, bem interessante de ser feita, olha, tá? Então hoje nós vamos montar essa mochila. Para estruturar essa mochila, eu usei forrobel e a manta R1. Eu usei o forrobel na parte de trás da mochila, para que ela fique mais estruturada, mais encorpada. Então, o forrobel eu usei só na parte de trás. Nós vamos ter um molde disponibilizado para vocês no site do ateliê da Ana Cosentino, tá? Então, o nosso molde será isso daqui, ó. Eu vou começar com vocês pela parte de trás da bolsa, pela parte da costa da bolsa. Então, é uma parte bem grande. Esse é o molde da parte de trás. Então, ele já sai com o corpo e as alças todas inteiras no molde, tá? Eu cortei no tecido, eu usei um tecido pink para eu montar a parte de trás. Coloquei o meu tecido, o meu molde em cima e recortei, deixando uma sobra de tecido aqui. As medidas para essa peça depois vão estar no site, disponibilizada no site, todas as medidas do tecido, tá? Mas para essa peça de trás eu vou precisar de 80 centímetros. Cortei, deixei uma sobra aqui, isso para me dar uma segurança. Como ela é uma parte maior, se eu não tomar cuidado, eu vou deformar a alça, porque ela tá toda arredondada. Aí eu cortei no forrobel, eu deixei a peça inteira. Eu não vou recortar o forrobel. Vou deixar ele inteiro para eu poder disponibilizar, para eu poder pôr a parte inteira em cima. Aí quando vocês forem fixar isso, toma o máximo de cuidado para não deformar, para não entortar, ó. Prende direitinho com a mão, sem puxar demais essa peça, porque ela tá toda no viés e o que vai acontecer é que ela vai deformar, é que ela vai ficar diferente uma peça da outra. Vocês vão prender direitinho em cima, ou com alfinete, ou com a cola spray, do jeito que vocês acharem melhor um alinhavo. Prende em cima e vai fazer um quilt. Aí cada uma vai trabalhar da forma que gostar mais, da forma que achar mais interessante. A minha, eu fiz um quadriculado, ó. Eu já trouxe ela prontinha aqui pra vocês. Eu risquei e eu fiz um quadriculado. Eu vou mostrar no avesso que fica melhor pra gente visualizar, ó. Fiz todo um quadriculado na peça inteira. Então, eu fiz um quilt, né? Prendendo toda a minha peça no forrobel. Aí quiltei e cortei os excessos. Então, tá aqui a parte de trás da minha peça, olha. Toda quiltada, presa com o forrobel e cortei todo o excesso de forrobel que eu tinha. Essa peça pronta, eu reservo ela. E nós vamos para a parte da frente, toda essa parte quadriculada. Eu usei vários tecidos aqui, olha. Usei vários tecidos
e fiz um composê. Aqui eu cortei os meus quadradinhos na medida de 6,5 centímetros. Vocês podem trabalhar cortando quadradinho por quadradinho, ou vocês podem trabalhar na forma de faixas, unindo a faixa como se você fosse montar um bargelo. Vocês vão unir as faixas formando um tubo e depois vocês vão cortar partes de 6,5 e montar um detalhe, uma parte da frente. Nessa opção aqui que eu tô montando com vocês hoje, eu uni quadradinho por quadradinho, tá? Então eu fui unindo para eu poder brincar com as cores. Então eu disponibilizei os quadradinhos da forma que eu achei mais interessante e montei a parte da frente da minha mochila. Nesta parte eu usei 9 quadradinhos na horizontal e 8 quadradinhos na vertical, que vai formar toda essa parte da frente da minha mochila, ó. O bojo aqui, ó, o saco da mochila, tá? Então, eu costurei 9 faixas de 8 quadradinhos cada uma e montei essa parte. Nessa parte, eu não vou colocar manta. Essa parte só vai ficar o tecido quadriculado e o forro. Então, aí eu cortei o tecido de forro no mesmo tamanho da minha peça, olha. Cortei ele do mesmo tamanho. Usei aqui um poazinho que eu achei que vai ficar bem interessante para ficar por dentro, né, a parte do forro da minha mochila, e cortei no mesmo tamanho do quadriculado. Eu vou precisar cortar 2 faixinhas, olha, de 6 por 24. Essa faixa eu vou é a parte onde eu vou franzir. Eu vou até abrir aqui para vocês entenderem, ó. É a parte onde que eu vou usar para franzir, para passar o cordão que vai servir como fechamento da minha peça, da minha mochila, ó. Então eu usei essa faixinha 2 vezes de 6 centímetros por 24. Na ponta dela, eu fiz um arremate. Eu fiz um arremate na ponta. Dobrei uma vez, dobrei mais uma e costurei. 2 vezes de 1 centímetro. Então, seria isso aqui, ó. Dobrei uma vez, dobrei mais uma, vincando e fiz uma costura. Então, eu tenho esse acabamento da ponta da faixa. Fiz isso nas 2 pontas, olha, tá? Fiz isso nas 2 pontas e passei vincando a minha faixa. Aí eu venho na parte do quadriculado, nessa parte aqui, onde eu vou ter os 9 quadradinhos, a parte maior. Então, a parte de 8 será a altura do saco da mochila, tá? E eu venho e vou prender aqui a parte com o acabamento pro meio. Então, virada, olha, meio com meio. E eu vou ter esse espaçozinho entre elas. Aqui eu vou prender com o alfinete. Ó. E aí, eu vou costurar o forro. Então, prendi. E aí, eu venho com o forro direito com direito das minhas peças, prendo aqui o forro, segurando aquela faixa, seguro bem com os alfinetes, né, para que ela não saia do lugar, e eu vou passar uma costura. Então, prendi com os alfinetes. E aí eu vou para a máquina e vou passar uma costura nessa parte. Venho aqui, largura de pé de máquina. E faço uma costura prendendo as partes. Essa vai ser a parte de cima da abertura da minha mochila. Aqui. Prendi todas as 3 partes. E aí eu vou virar. A hora que eu virar, eu tenho esse acabamento, olha.
as minhas faixas por onde vão passar o cordão do franzido, presas entre o forro e o quadriculado. Aqui eu posso fazer um acabamento, vou rebater uma costura aqui, ó. Então, vou pro ferro, passo direitinho e rebato essa costura. Rebati a minha costura, olha, com a parte por onde eu vou passar o cordão presa, né? Aí. E vou prender essas partes juntas, o forro e toda essa minha parte quadriculada. Eu posso fazer um quilt a gosto de cada uma aqui. Na minha, eu fiz costuras retas, prendendo na diagonal, ó, prendendo os quadradinhos, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu já trouxe ela aqui pronta pra vocês, ó. Já trouxe a peça pronta aqui pra vocês, com as costuras, prendendo os quadrados. Então, eu fechei, ó, eu uni o forro e o quadriculado da minha peça, tá? Fechei toda ela com um quilt reto, matelaçado, sem a manta no meio, sem manta, só tecido e forro. Foi isso que eu fiz aqui. Por essa parte, eu já preparei aqui um cordão. Eu preparei aqui um cordão de 80 centímetros. Aqui eu fiz do próprio tecido. Aqui eu já usei um cordãozinho, olha, fiz uma tulipinha para dar um charminho na ponta. Já passei por dentro das duas faixas, daquele conezinho que nós fizemos, ó. Passei e prendi aqui nas pontas. Então isso vai ser a parte onde eu vou franzir a minha peça, ó. Então, é esse o efeito que eu vou ter, ó. Então, o cordão já está colocado aqui. Aí, nós vamos preparar o fundo da mochila. Então, nós vamos fazer aqui uma caixinha de leite, tá? Então, bem no fundo dessa peça, que é o que vai dar o tamanho da lateral e do fundo da minha mochila. Eu vou montar aqui um quadrado de 8 centímetros. Eu vou riscar. Então, eu vou usar uma caneta, um giz, e vou riscar aqui um quadrado de 8 centímetros, ó. Risco um quadrado de 8 centímetros. Aqui, nos dois cantos. Isso vai ser o fundo da mochila, ó. Risco uma diagonal. Aqui. Risco a diagonal e vou costurar. Dobro o meu quadrado pela diagonal, olha. Vou dobrar o quadrado na diagonal. Então, eu vou ter esse canto. É exatamente o que eu estou fazendo pelo lado direito da minha peça. Então, estou dobrando toda a sobra do canto da mochila pelo lado direito. Nós vamos fazer a costura embutida. Eu vou eliminar o viés dessa parte. Vou para a máquina e faço a costura bem em cima da minha linha marcada. No direito da minha peça. Dos dois lados. Aqui. E aqui. Ó, minha mochila vai estar assim, olha. Olha que interessante isso, tá? Já tá dando o formato de fundo e lateral. Aí eu venho com a tesoura e corto, deixando meio centímetro, ó, na costura. Cortei. Corto os dois lados, né? Cortei aquela sobra de tecido e aí eu viro pro avesso, ó.
viro pro avesso e rebato essa costura. Fiz um acabamento, eliminando o viés. Eliminei aqui o viés e a minha costura ficou toda embutida. Olha que interessante, tá? O acabamento da minha peça com a costura toda embutida, olha aí. Já deu o formato do fundo e lateral da minha mochila, certo? Reservo essa parte. Então, já tenho a parte de trás e a parte do saco da minha mochila, olha, tá? Então, reservo essa parte junto com a parte da costa que fizemos e nós vamos para a parte da alça, da parte da frente da minha mochila. Então, agora nós vamos fazer essa parte. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, nós vamos preparar essa parte agora da mochila. Toda essa parte da frente da mochila, ó. Então, é essa parte aqui que nós vamos preparar agora. No molde, nós vamos retalhar ele. Então, eu vou preparar. Antes de eu preparar essa parte da alça, eu vou preparar a tampinha da mochila, né? Então, eu vou preparar essa tampa da minha mochila. Então, eu corto, eu tenho um moldezinho, eu vou cortar no tecido que eu escolhi. Então, aqui eu escolhi o tecido com a estampa de cachorrinho. Eu fiz frente e verso na mesma estampa, tá? Cortei com o meu molde, cortei as duas peças de tecido, a manta, fiz um sanduíche e quiltei. Então, a minha peça aqui, ó, ela está quiltada. Arrematei com um viés, cortei um viés na largura de 6 centímetros e fiz o acabamento da tampinha da mochila, tá? Costurei na frente e fui dando pontinhos atrás. Então, a tampinha da minha mochila também está pronta. E aí, eu pego o molde, vocês vão encontrar todas as marcações depois. Eu vou pegar o molde e eu vou retalhar ele, olha. Quando eu falo retalhar, eu vou separar as partes. Então, ele vai estar dividido desta forma, ó. Ele vai estar dividido desta forma, o meu molde, em 3 partes. Então, essa parte é a parte da frente da alça da mochila. Ele vai estar dividido em 3 partes. Essa parte primeira aqui das alças, eu vou cortar no mesmo tecido que eu fiz a parte de trás da minha mochila. Então, ela vai ser cortada no mesmo tecido que eu fiz a parte de trás. Essa parte do meio também, no mesmo tecido. E essa parte de baixo, eu fiz no forro. Eu cortei ela no tecido de forro, certo? Cortei as 3 partes e aí eu vou começar a fazer a minha montagem. Eu já trouxe ela aqui. Essa parte, eu estruturei ela com a manta R1. Então, eu trabalhei aqui só com a manta R1. Eu não quis colocar o forro bel, senão também vai ficar uma peça muito grossa, até difícil para eu ir para a máquina. E eu achei o suficiente. Como é uma mochila infantil, não há necessidade também de uma peça tão estruturada assim. E aí tá aqui, olha, as 3 partes que eu comentei com vocês, ó, retalhadas as 3 partes. Eu vou colocar assim para vocês entenderem, ó, como que eu trabalhei, o que é que nós vamos ter que fazer para montar essa parte. Então, aqui, eu cortei no tecido de forro, usei um floralzinho, olha que charminho esse floralzinho. A hora que abrir a mochila, eu vou ter esse floralzinho que é a parte de forro. E essa parte, eu cortei no mesmo tecido que é da parte de trás da minha peça. Eu coloquei aqui o tecido floralzinho, vim com essa parte, costurei ela por cima, tombei e fiz um quilt. No fundo aqui eu fiz um quilt livre e aqui eu fiz um quilt todo de linhas retas. Ó, pelo avesso dá pra gente ver legal. Então, a parte do fundo eu fiz um quilt livre
caminho de bêbado, e aqui eu fiz um quilt com linhas retas, no formato do desenho, do molde da minha peça. Então ele ficou todo arredondado, ficou bem interessante. Aí eu venho com a tampa da minha mochila. Então, aqui a tampinha, né, que nós fizemos. Venho com ela e vou centralizar ela aqui, ó. Então, essa parte é onde eu vou ter a tampa da mochila, ó. Vou centralizar bem ela aqui, deixando sobrar na mesma medida de todos os lados. Sabe o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos achar meio, ó. Encontro o meio da tampinha, você pode encontrar o meio dessa parte. Vou pôr meio com meio, ó. E vou prender ela aqui com os alfinetes. Prende ela aqui, no lugar exato onde ela vai estar. Aí. E aí, nós vamos vir com a parte da alça. Então, eu cortei, ó, no mesmo tecido que eu fiz a parte de trás da minha mochila. Usando essa parte do molde, ó. Que depois vocês vão encontrar toda discriminada, toda certinha, ó. Essa parte do molde, tá? Usei essa parte, cortei, né? Cuidado agora com essa parte, porque como ela tá toda cortada, arredondada, no viés, então ela vai esticando, ela vai cedendo, ela vai entortando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no manusear essa parte. Acho o meio dela e você vai por aqui, meio com meio, ó. Põe aqui meio com meio. E aí, nós vamos montar. Nós vamos costurar essa parte aqui, ó. Prendendo a tampa da bolsa junto, da mochila. Olha. Certo? Ela fica toda arredondada, então na hora de costurar, cuidado, não deixa formar pregas. E aqui eu vou costurar. Faço uma costura, vai com todo cuidado, não deixando formar pregas. Como ele tá um tecido arredondado, ele vai querer formando preguinhas, você não deixa, vai eliminando elas, vai puxando. E não deixa que formem pregas. Juntei as três partes. Ó. Aí eu vou tombar a parte das alças. Olha só que interessante. E é toda essa parte do forro, da tampa, toda embutida. Vai pro ferro. Passa bem passadinho essa costura, ó. A linha assenta bem ela, né? Prepara bem aqui, assenta. E prende toda essa parte da alça, olha. Prende ela, fixa bem. E essa parte nós vamos pespontar. Nós vamos fazer uma costura prendendo essa parte arredondada. E depois a alça também, vocês vão fazer um quilt. Na minha, eu fiz o quilt quadriculado. Eu usei o mesmo esquema da parte de trás, ó. Deixei todas as linhas aqui para vocês verem que eu trabalhei com uma sobra maior de tecido, de manta, tomando o máximo de cuidado, quadriculei, tá vendo? Fiz uma costura rebatendo aqui e fiz todo um quadriculado nessa parte da alça. Certo? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem montar um bolso interno. Eu não fiz nessa minha aqui. No modelo, a gente até tem, na que tá pronta, eu até montei um bolso interno. Vocês podem colocar um bolso interno. E aí, nós terminamos a nossa parte da frente. Vou refilar. Vou cortar todo o excesso aqui de manta, ó. Vou cortar todo o excesso de manta. E eu tenho todas as partes para eu poder montar a nossa mochila. Bom, então agora eu já refilei a nossa peça, a minha peça, a parte da frente da alça da mochila, e nós vamos fazer a montagem dela. Então eu vou pegar a parte de trás da costa da mochila com o direito para baixo, o avesso voltado aqui para cima,
e a parte da alça da frente da mochila. E vou colocar uma sobre a outra, olha. E vou prender com os alfinetes, segurando aqui todas as partes juntas. Então, prendo com um alfinete e vou prendendo, vou segurando todas essas partes juntas, ó. Então, alça. Aqui. Seguro todas as peças juntas, ó. Prendo. Prendo aqui. Acho o meio do fundo aqui, dobro, ó, pra ficar certinho. Marco aqui o meio da parte de baixo, da parte do fundo da mochila. Achei o meio dela, prendi todas as partes juntas, as duas alças, certo? Prendi junto. E aí eu venho com o saco da mochila, ó. Vou achar o meio do fundo aqui, costura com costura da caixinha de leite, ó. Acho o meio do fundo. Acho o meio e vou pôr ela assim aqui, ó. Meio com meio, ó. O direito agora pra cima. Meio com meio. E vou prender as partes. Agora eu já vou montando a mochila, olha. Meio com meio. Aí, aqui, essa parte vai vir aqui em cima, ó. E vou montando. Quando eu fiz essa parte aqui arredondada, essa terceira parte, esse meio, a minha intenção é de que quando eu abra, que eu erga, eu vejo o próprio tecido aqui, olha. Eu não vejo o forro. Embora o forro esteja muito bonitinho, poderia até ficar, mas eu achei mais interessante quando eu abri a mochila eu ter essa parte. Aí eu vou distribuindo toda a lateral dela, ó, certinho, tá vendo? Então, as medidas bateram certinhas. Vou montando o outro lado. Prendi com os alfinetes. Aí, a mochila já ficando montada, né? Aqui eu já tenho o cordão. Não vai esquecer de prender o cordão dessa parte já nessa hora, né? Que ela vai ficar toda arrematada. Olha, toda alfinetada, mas já montada. Já o esqueletinho dela já tá todo preparado. E aí agora nós vamos preparar a parte do mosquetão. Então eu preparei aqui 2 mosquetões e 2 meia argola, olha. Usei a quadradinha para acompanhar o formato do mosquetão, tá? Então, fiz uma alcinha, prendi as peças, ó, dentro da alça, tá? E vou prender aqui no fundo. Então, eu venho na parte de trás da minha mochila, bem aqui no cantinho, onde eu tenho a caixinha de leite, e eu prendo a meia argola, ó. Tá? Do lado de trás, na parte do lado de trás da mochila, e eu prendo aqui a meia argola. Então, vou deixando já toda presa no lugar certo, ó. Achei o meio, né? Que é bem na caixinha de leite, da costura da caixinha de leite, e prendo com o alfinete aqui. Prendo. Aí a parte do mosquetão, olha, parte do mosquetão, eu vou pôr na parte da frente da alça. Então, deixa eu virar assim para vocês entenderem, ó. A parte da frente da alça. Vou pôr aqui e vou prender aqui. Prendo. Prender bem com o alfinete, ó, para ela não sair do lugar na hora da minha costura. Do outro lado, a mesma coisa. Aí. E aí eu vou passar uma costura, prendendo todas
todas as peças. Vou passar uma costura contornando a mochila todinha. Posso fazer uma costura ou até mesmo um zigue-zague, como vocês preferirem, como for mais fácil para vocês. E aí eu vou prender todas as partes juntas, certo? Vou segurar todas as partes juntas. Depois de presa todas as partes, depois que a gente fizer essa parte prendendo todas as peças, eu vou fazer o acabamento com o viés. Então eu usei uma faixa de 6 centímetros. Se vocês conseguirem cortar no viés, é até interessante, no viés do tecido. Como ela é toda arredondada, ela faz toda essa parte arredondada, corta a faixa de viés no viés do tecido, no tecido enviesado, para ser mais fácil para fazer toda a parte arredondada da mochila. E aí nós vamos dar o acabamento da mochila com o viés. Então vocês vão pregar o viés na parte da frente da mochila e tomba depois dando o acabamento com pontinhos na parte de trás. Então é essa parte aqui que eu estou falando, olha, arrematando toda a lateral da mochila com o viés. Então costurei na frente, tombei e arrematei com pontinhos à mão na parte de trás da minha mochila. E vocês vão ter essa linda mochilinha, ó. Aqui eu falei pra vocês de um bolso interno, ó, coloquei um bolsinho interno, certo? O cordão, esse daqui, por exemplo, eu fiz com um cordão mesmo, de algodão. Coloquei uma tulipinha na ponta para dar um charmezinho, ó, pode ser uma pedra, um chaveirinho, um detalhe, a tampinha, e aí vocês vão ter a mochila, certo? As alças com o mosquetão, tá? E a nossa mochila pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa nossa peça, dessa mochila. Um presente bem legal agora para final de ano, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Vocês vão ter todos os moldes disponibilizados e o projeto também vocês conseguem no site do ateliê da Ana Cosentino, tá? Um beijo a todas e façam proveito da nossa aula. Tchau e até a outra!